A graça e a paz do Senhor Jesus, ela esteja presente na sua vida. Hoje, na devocional Esperança e Vida, vamos falar sobre o tema Seja grato a Deus. Devemos dar graças a Deus em todos os momentos da nossa vida, em todas as situações, em cada instante da nossa vida, sempre devemos agradecer ao Senhor. Devemos agradecer a Deus pelo pão de cada dia que Ele tem nos dado, por não ter nos deixado faltar o alimento, não deixado faltar a saúde, que Deus tem dado possibilidades para nós podermos ter um emprego, que Deus tem nos dado a alegria de termos uma família. Isso é muito importante. Pode faltar muitas coisas, mas se nós tivermos uma família do nosso lado, conosco, isso é muito importante. Mas o melhor de tudo é ter Cristo conosco. Não faltar a presença de Jesus na nossa vida. Isso é muito importante. E isso o Senhor nos concede sempre quando nós buscamos a Ele. Nossas ações de graças não devem ser limitadas apenas ao dia de ação de graças. Há pessoas que se limitam apenas àquele dia de ações de graças para reunir-se com sua família, reunir-se com seus amigos, fazer alguma boa ação, para agradecer a Deus também pelas bênçãos recebidas. Veja que em todos os dias Deus está nos abençoando, está nos agraciando sempre. Então, a ação de graça é uma prática que nós devemos ter na nossa vida e ela é benéfica e traz para nós também uma alegria muito grande, porque nós estamos agradecendo aquele que é o doador da vida, que é o nosso Deus. E isto faz com que Ele nos abençoe ainda mais com bênçãos sem medidas, conforme o apóstolo Paulo fala lá em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Dar graças a Deus não é meramente expressar uma gratidão. É mais do que isso, é uma confissão que nós fazemos. Quando nós agradecemos a Deus, nós estamos fazendo uma confissão de fé, de que tudo que recebemos, tudo que está acontecendo conosco, vem de Deus, que Deus está presente em nossas vidas. Com essa atitude, nos lembramos de que Deus nunca nos abandonou e que também Deus nunca vai nos abandonar. Ele sempre estará conosco. Deus estará sempre do nosso lado. Deus estará sempre com você, independente de qual seja a situação. Deus vai estar ao teu lado sempre, porque Ele é um Deus de amor, Ele é um Pai amoroso. É por isso que Deus quer que nós estejamos sempre agradecendo a Ele por tudo. Sempre eu inicio o meu momento de gratidão a Deus, a minha oração, e eu digo a Deus o seguinte: Senhor, eu me chego à Tua presença nesse momento. E ali discorro a minha gratidão a Deus pelo dia, pelo descanso da noite, pelo alimento, pela minha família, por todas as coisas. Parece até que é uma repetição, mas não é uma vã repetição, porque estamos expressando para Deus a nossa gratidão. E é importante isso. Quando começamos a pensar que nossa vida é muito difícil, quando nós olhamos assim para os lados, vemos as dificuldades, os problemas, assistimos um programa de notícias e vemos ali tantas lutas, tantas coisas acontecendo, e a tendência é a gente achar tudo está muito difícil. Realmente não está fácil. Mas, quando nós olhamos para o nosso Deus e vemos tudo quanto Ele tem feito, isso traz ao nosso coração uma alegria, traz a nós uma satisfação. E ali brota no nosso coração um desejo de agradecer a Deus e um desejo de prosseguir, de não parar. O ar que nós respiramos, o alimento que temos, o lugar onde moramos, a casa que moramos, pelas nossas roupas, pelo nosso trabalho, pela nossa família, pelas pessoas que estão ao nosso lado. Veja que Deus sempre coloca pessoas ao nosso lado, não só os nossos familiares,
a nossa família, mas coloca outras pessoas também. E tudo isso é obra de Deus, que através do sacrifício de Cristo, nós temos agora o privilégio de desfrutar dessas bênçãos que Deus concede aos seus filhos aqui na terra. Por isso, nós não temos palavras para expressar toda a gratidão que temos a Deus. Falta palavras para nós. Certa vez, um missionário que trabalhava na Índia, lá em Calcutá, e ele ali fundou uma igreja, ali ele também abriu uma clínica médica, uma escola ao lado da igreja, e tinha um forte ministério de assistência social, de auxiliar as famílias carentes, os necessitados que ali viviam. E, enfim, ele era um homem de Deus, um homem que trabalhava em prol da obra de Deus, atuando ali naquele lugar onde ele foi designado. E vez por outra, diante de toda a complexidade, diante de todos os problemas que o cercavam, ele também se abalava. Mas ele não se curvava diante de todas aquelas coisas. Os problemas eram grandes. Os recursos, muitas vezes, eram insuficientes para poder atender toda a obra que ele desenvolvia na área da assistência. E quando seus amigos indianos o viam daquela forma, quando seus amigos viam que ele estava assim, um pouco entristecido, eles aproximavam-se dele e perguntavam para ele assim: Pastor Mark, conte-nos como esta obra que o senhor iniciou aqui, como que ela começou? Como iniciou tudo? E aquele pastor Mark, ele começava a contar, a discorrer sobre todas as coisas, tudo que havia acontecido, como foi o início de todas as coisas para chegar até aquele ponto aonde eles estavam. E no decorrer daquela conversa, daquela forma dele estar ali expressando tudo, manifestando, contando a história, aquilo trazia alegria ao coração dele. Aquilo trazia alegria ao seu coração e a tristeza ia embora. Aquele sentimento de depressão saía. Aquela angústia que o cercava ia embora, porque ele estava relembrando os grandes feitos que Deus já havia feito através da vida dele e que aquela obra missionária ali estava servindo para atender tantas vidas. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, no livro de Lamentações, no capítulo número 3 e versículo 21, o profeta Jeremias, ele disse assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Diante de um momento assim tão complicado que a nação de Judá vivia, que o seu povo vivia, diante de problemas tão grandes, Jeremias, o profeta de Deus, ele pede: Senhor, eu quero trazer na minha memória o que pode me dar esperança. O que ele estava dizendo? O que poderia dar esperança? O que ele queria trazer à memória? Eram as recordações do passado, de tudo quanto Deus já havia feito em prol daquele povo. E isso então reanimava ele novamente para poder prosseguir. E para ele poder se animar e animar também os seus compatriotas a não esmurecer. Eu trago essa palavra a você nesta manhã, neste dia. Eu quero que você recorde, pare um pouco, recorde-se de um pouco, peça a Deus para trazer à sua memória aqueles grandes momentos em que você viu manifestação do poder de Deus. E você verá que não são poucos. Foram muitas e muitas vezes a grande manifestação de Deus e a bênção de Deus sendo derramada sobre a tua vida, a tua família. E por que o profeta Jeremias, ele pede que ele queria trazer à memória o que podia dar esperança? O versículo 22 diz assim: porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias, as misericórdias de Deus, não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. E o salmista Davi,
no Salmo de número 103, e o versículo, só apenas o versículo 1, ele diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim, bendiga ao teu santo nome. Eu convido você a ler esses dois textos, Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 até o versículo 23. E também leia o Salmo 103. E você, com certeza, Deus vai reanimar você. Deus vai te fazer você um vaso de bênção. E você vai ter sempre um coração grato a Deus por tudo quanto Ele tem feito. Vamos agradecer a Deus? Senhor, em nome de Jesus, somos gratos a Ti pelo dia que o Senhor está nos concedendo, pelo descanso que tivemos. Somos gratos a Ti, ó Pai, pela nossa família, pelo teto que nos guarda, que nos ampara. Obrigado, Senhor, somos gratos a Ti também pelo alimento que o Senhor não tem deixado faltar nas nossas mesas. Obrigado, Senhor, pela nossa casa, Deus. Obrigado por todos os amigos que temos. Obrigado, Senhor, pelo emprego. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem concedido. Somos gratos a Ti. E pedimos a Deus que, em nome de Jesus, o Senhor continue caminhando conosco e sustentando as nossas vidas sempre, porque dependemos e precisamos do Teu cuidado, da Tua misericórdia sobre nós. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém. Deus o abençoe e fique na graça e nas misericórdias do nosso Senhor Deus.